Oi, meu nome é Ellen Cristina Souza, sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo na UFMA, onde eu pesquiso sobre as narrativas de feminicídio no jornalismo online, mais especificamente no portal de notícias G1, partindo da hipótese que a construção dos discursos sobre a morte de mulheres no jornalismo contribui para a percepção da sociedade a respeito desse crime. Como metodologia para esse estudo, eu vou usar a análise crítica do discurso, tendo como principal autor Norman Fairclough, e vou partir da vertente feminista também, da análise crítica do discurso, que foi desenvolvida pela linguista Michelle Lazar. Antes de entrar propriamente no tema do vídeo, eu considero importante falar sobre o que é feminicídio, como ele é tratado atualmente pelo Código Penal brasileiro e alguns dados mais recentes. O feminicídio, ele é considerado o assassinato de mulheres por razões que envolvam violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição feminina, e a expressão foi formulada originalmente em inglês como femicide ou femicídio, e ela foi usada pela primeira vez por Diana Russell em 1976, durante um depoimento diante do Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres em Bruxelas, e em 2004, a teórica feminista, antropóloga e deputada mexicana Marcela Lagarde adaptou o termo para o espanhol como feminicídio. E a adaptação desse termo partiu do estudo de Marcela Lagarde sobre os assassinatos de mulheres em Cidade Juárez, na fronteira do México com os Estados Unidos. Nesse estudo, que ela realizou em 2004, Lagarde concluiu que para que o feminicídio aconteça, devem ocorrer a impunidade, a omissão, a negligência e a conivência das autoridades do Estado, que não criam segurança para a vida das mulheres, razão pela qual o feminicídio é considerado um crime de Estado. Em março de 2015, durante o mandato da presidenta Dilma Rousseff, o feminicídio entra para o rol de crimes hediondos, passando a ser definido no Código Penal brasileiro como uma qualificadora do crime de homicídio. A pena para feminicídio é de reclusão de 12 a 30 anos, e essa pena é aumentada em 1/3 até a metade se ele for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, contra uma pessoa menor de 14 anos ou maior do que 60 anos, com deficiência, e na presença de descendente ou ascendente da vítima. Em junho agora de 2024, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara de Deputados aprovou um projeto que pretende aumentar a pena para o feminicídio de 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de reclusão. E dentro dessa proposta também estão inclusas as sugestões para o aumento das penas para casos de lesão corporal contra a mulher, crimes contra a honra ou ameaças de descumprimento de protetivas, e o uso de tornozeleiras eletrônicas durante os chamados saidões da prisão e a perda do direito a visitas conjugais. Entrando um pouco na questão dos dados sobre feminicídio no Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2014, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 houve um aumento de 0,8% de feminicídios com relação a 2022. Em 2023, 1.467 mulheres foram mortas em razão de gênero, e é o maior registro desde 2015, que foi quando a lei foi criada, né, entrou em vigor. O perfil das mulheres mortas de forma violenta em razão do gênero é de maioria de mulheres negras, que cerca de 66,9%, com idade entre 18 e 44 anos. Agora vamos entrar na questão da metodologia do trabalho, que também o tema principal desse vídeo, que é a metodologia da análise do discurso crítica e da análise do discurso crítica feminista. A análise do material, no caso da minha pesquisa e nesse vídeo, ela parte das reflexões de autores como Norman Fairclough, Michelle Lazar e Ruth Wodak.
A análise de discurso crítico, ela se propõe a possibilitar um suporte científico para estudos como abordagens interdisciplinares a respeito do papel do discurso como prática social e como este contribui com a sustentação de ideologias, relações culturais e de poder. Buscando mais do que uma descrição dessas estruturas presentes no discurso, a análise do discurso crítica pretende contribuir com as elucidações sobre especificidades da estrutura social e suas interações. De acordo com o Aldac, a motivação central da análise do discurso crítica é investigar criticamente como a desigualdade social é expressa, sinalizada, constituída e legitimada pelo discurso. Partindo para a análise do discurso crítica feminista, a autora Michelle Lazar, ela propõe a análise a partir de um viés feminista, por reconhecer que o sexo e o gênero são categorias constitutivas das práticas sociais e contribuem para a reprodução e da ordem social, e estando posicionada num ponto de vista político a respeito do gênero e poder no discurso e a transformação social ocasionada por ele. Lazar afirma que a análise do discurso crítica feminista visa uma compreensão sistematizada do complexo do funcionamento do poder e da ideologia discursiva na sustentação hierárquica das relações de gênero e arranjos sociais. E tem como objetivo central mostrar as complexas e sutis, e às vezes não tão sutis, em que, frequentemente, pressupostos de gênero são assumidos e as relações de poder hegemônicas são produzidas, sustentadas, negociadas e desafiadas em diferentes contextos e comunidades. A pesquisa em questão ela ainda está em andamento, mas as análises feitas até o momento, elas mostram que existe uma tendência na mídia em usar termos romantizadores para o crime e que eles culpabilizam as vítimas, tirando o foco do real problema, que é a epidemia de mortes de mulheres em razão do gênero, ou como a autora Rita Segato define, um femigenocídio. A forma sensacionalista como o discurso das notícias é construído, com práticas negativas em relação aos atributos da vítima, como idade, profissão, vestimentas e comportamento, contribuem para o que Maíra Liguori define como uma excessiva exposição a crimes brutais que levam leitores a uma exaustão e consequente normalização dos absurdos como uma forma de proteção. Os crimes deixam de ser algo absurdo e passam a ser tratados como comuns, ao mesmo tempo que eles são tratados como algo pontual, apesar dos números alarmantes de crimes de feminicídio. A análise do discurso, como eu já afirmei anteriormente, a análise do discurso crítica feminista, ela entra aqui como um método de análise que vai buscar quais os elementos constituem esses discursos, procurando apresentar soluções possíveis para que a mídia busque as melhores formas de noticiar os casos de feminicídio e trabalhando como um agente direto no processo de educar a audiência para o combate à violência contra a mulher e, consequentemente, do feminicídio.